Um homem abre uma porta. Para sua surpresa, encontra um mundo 10 anos atrás da nossa Terra. Existem edifícios invertidos, carros de alta tecnologia e tecnologia 1 milhão de vezes mais avançada do que qualquer outro mundo. Acontece que quando Deus criou o universo, Ele criou 22 mundos paralelos para experimentos. Alguns desses mundos são miseráveis apenas com guerra e sofrimento, enquanto outros são normais. Depois, há os mundos com tecnologia avançada e pessoas mais felizes. Humanos de todos os mundos não têm ideia sobre a existência dos mundos paralelos, exceto os porteiros. Eles são os seres sobrenaturais encarregados de verificar as pessoas que fazem viagens entre mundos e um deles é Kirill. Mas antes de ser algo assim, ele era apenas uma pessoa comum. Originalmente, ele era uma pessoa de nossa Terra. A cena muda para alguns dias atrás. Kirill volta para a casa do trabalho e, para sua surpresa, há uma mulher desconhecida em seu apartamento. A mulher se apresenta como Rena antes que Kirill exija saber o que ela está fazendo ali. Ele quer que ela saia imediatamente de sua casa, mas, para sua surpresa, a mulher afirma que a casa pertence a ela. Isso confunde e enfurece Kirill, fazendo com que os dois comecem a discutir. Logo, a polícia é chamada. Kirill finalmente consegue entrar na propriedade, mas para seu choque total, toda a casa foi alterada por dentro e seus vizinhos também não o reconhecem. Rena traz alguns papéis e prova que a casa pertence a ela. Por fim, a polícia diz a Kirill para deixar a propriedade e ele concorda com relutância. Abatido, Kirill retorna ao seu escritório com seu amigo para uma festa de trabalho. É revelado que ele recentemente projetou um jogo de sucesso, e graças a isso, a empresa de Kirill fechou um novo negócio. Os chefes de Kirill estão muito felizes com ele e dizem que apreciam seu trabalho e o que ele fez pela empresa. Ao voltar para casa é quando conhece a estranha mulher. Incapaz de provar sua propriedade, Kirill sai e vai para a casa de seu amigo Kotya. Ele explica sua aprovação para o cara enquanto procura os documentos de sua propriedade na internet. Depois de colher as provas de tudo, ele leva para a cooperação nacional no dia seguinte. Justamente quando ele pensa que a confusão está prestes a ser resolvida, ele descobre que o escritório do governo não tem nenhum registro de seu nome no banco de dados do escritório. Kirill então vai ao seu escritório para procurar um comprovante de propriedade, mas ninguém parece reconhecê-lo, mesmo as pessoas que o elogiaram na noite anterior por ter criado o jogo. Furioso, Kirill arma um escândalo no escritório e precisa ser expulso. Logo, ele se volta para seu amigo Kotya, pois é a única pessoa que ainda o reconhece. Kotya também está confuso com o que está acontecendo com Kirill e sugere que ele conheça seus pais para confirmar sua identidade. Kirill vai ao encontro de seu pai, mas para sua decepção, até mesmo ele se recusa a reconhecê-lo, alegando que não tem filhos. Furioso, Kirill decide confrontar Rena, a mulher que aparentemente começou tudo. Ele invade sua antiga casa e novamente pede que ela saia. Isso naturalmente se transforma em uma discussão e Kirill ameaça com uma faca. Rena permanece impassível enquanto estranhamente faz Kirill apontar a faca para seu estômago. Kirill pensa que ela está tentando assustá-lo, mas fica surpresa quando ela se esfaqueia no estômago. Enquanto Kirill tenta entender o que acabou de acontecer, Rena morre. Logo, a polícia chega e prende Kirill sob a acusação de assassinar Rena. A cena finalmente volta para o presente. Estranhamente, em vez de levar Kirill para a delegacia, a polícia o deixou ir embora sem apresentar nenhuma acusação. Ele então recebe uma mensagem de texto em seu telefone que o instrui a ir a um farol próximo. Por estar em uma rua deserta à noite, ele decide seguir as instruções. O farol está em ruínas e Kirill passa a noite dentro dele. No dia seguinte, ao acordar, encontra o farol novinho em folha. Ele também descobre que a paisagem do lado de fora do farol mudou como se ele de alguma forma se teletransportasse para um novo lugar durante a noite. Em seguida, um mensageiro aparece de uma porta com um monte de livros e, de outra porta, Rena entra no local. Kirill fica atordoado porque tem a impressão de que Rena morreu. A mulher ordena que Kirill receba o mensageiro antes de dizer a ele que ele está em outro mundo, um novo mundo paralelo ao dele. Ela revela que o nome deste mundo é o mesmo de seu videogame. É quando descobrimos que, quando Kirill projetou seu jogo, ele criou inadvertidamente um portal para outro mundo. Rena então mostra a Kirill o mundo inteiro de uma porta e se parece com o mundo de Kirill. Ela diz a ele que agora que ele criou o portal, ele deve viver em seu novo mundo. Rena tornou sua existência mais fácil removendo a identidade de Kirill de seu mundo e fazendo com que todos o esquecessem. Ela também revela que existem milhares de outros mundos paralelos entre si. Os portões de alguns já foram abertos e alguns ainda serão abertos.
Rena e as pessoas que ela conhece recrutam humanos com poderes especiais que têm a capacidade de abrir portas para outros universos e Kiryu é um deles. Apenas algumas pessoas selecionadas estão cientes da existência dos mundos paralelos e eles viajam de um lado para o outro entre diferentes mundos por meio de uma torre chamada Viajante. Kiryu pergunta como ela sabe disso tudo e qual é sua verdadeira identidade. Para isso, Rena responde que ela não é humana, mas uma superentidade e Kiryu também se tornou como ela. Junto com seus superpoderes, Kiryu agora tem o poder de manifestar as coisas que deseja dentro de sua torre. Ele foi nomeado oficial da alfândega e deve examinar pessoas que viajam de diferentes mundos para o mundo que ele manifestou por meio do videogame. Ela ordena que ele leia o livro que o mensageiro entregou anteriormente para se familiarizar com seus poderes e deveres. Kiryu se recusa a aceitar isso e insiste em voltar para seu antigo mundo. Rena, que esperava que ele agisse dessa forma, avisa que em seu mundo ninguém jamais o reconhecerá. Além disso, ele não passa de um criminoso e será preso pelo assassinato dela se voltar. Depois que Rena sai, Kiryu convida Kotya para sua torre e explica o que aconteceu com ele. Enquanto Kotya tenta entender tudo, os viajantes começam a chegar. A ex-namorada de Kiryu também chega com seu namorado, Anton, que se revela uma superentidade. Ana reconhece Kotya, mas parece não reconhecer Kiryu. Um dia antes de Kiryu ser esquecido em seu mundo, ele surpreendeu sua namorada Ana do lado de fora de sua casa enquanto Kotya os filmava. No entanto, Ana estava chateada porque Kiryu quase não tinha tempo para ela e estava sempre ocupado trabalhando. Além disso, Kiryu também esqueceu que o aniversário de Ana era no dia anterior. Ana se recusou a dar outra chance a ele e terminou o relacionamento. De volta ao presente, Kiryu aprova a viagem de Ana e Anton com o coração pesado e os dois vão embora. Minutos depois, Kiryu decide segui-los com Kotya para ver aonde o casal vai. Infelizmente, os dois são atacados por um robô em forma de boneca tentando detê-los. Isso dá a Kiryu a oportunidade de usar seu superpoder e derrotar facilmente o robô. No mesmo prédio, Kiryu se depara com uma moribunda chamada Rosa. Ela implora desesperadamente por água e Kiryu rapidamente busca um pouco para ela. Depois de beber a água, as feridas de Rosa cicatrizam instantaneamente e ela se recupera. Ela então revela que neste mundo, a água cura toda e qualquer doença. Mesmo que alguém esteja morrendo e beba água, eles se recuperarão instantaneamente. Rosa também é uma oficial da alfândega que veio a este mundo quando tinha 27 anos e desde então parou de envelhecer e se tornou imortal. Depois de conversar um pouco com ela, Kiryu retorna à torre e adormece. Quando ele acorda, descobre que outro portal se abriu durante a noite e ele entrou em um novo e lindo universo. Kiryu decide sair e explorar a praia do lado de fora de sua torre. Logo, Rena e os membros da sociedade secreta chegam para inspecionar este mundo recém-desbloqueado. Rena dá um medalhão a Kiryu e diz a ele que de agora em diante, ele só pode sair 15 km fora de sua torre. Se ele tentar caminhar além desse ponto, ele pode morrer. Depois que Rena e os outros vão embora, Kiryu decide encontrar seus pais, que estão a 13 km de distância da torre. Ele conhece os riscos de caminhar tão longe, mas aceita mesmo assim. No trem para a casa de seus pais, ele se afasta da torre, e como resultado, o corpo de Kiryu fica mais fraco. Enquanto ele fica desesperadamente com sede, um homem oferece a ele água que o recupera em um instante. Depois de chegar à casa de seus pais, Kiryu finge ser aluno de seu pai e janta com eles. Mais tarde, ele retorna para sua torre, e lá, Ana e Anton aparecem novamente. Acontece que Ana aprendeu sobre o mundo recém-desbloqueado que tem uma bela praia e ela queria visitar. Enquanto Ana verifica a praia, Kiryu explora sua posição como funcionário da alfândega para descobrir que Anton não está namorando Ana e que ele é apenas um homem contratado pela sociedade secreta para ficar de olho em Ana. Kiryu finalmente fica aliviado e tenta novamente cortejar Ana. É revelado que Kiryu conseguiu abrir a porta para o mundo mais recente porque estava pensando em Ana, que adorava praias. Os dois passam um tempo juntos, o que leva Kiryu a levar Ana para uma festa organizada por Rena. Isso leva ao desagrado de Rena, pois ela também tem uma queda por Kiryu. Na festa, Rosa diverte Ana enquanto Kiryu conhece um homem chamado Félix, que por acaso é um ex-funcionário da alfândega deste mundo. Félix revela que foi expulso do emprego porque abriu as portas para muitos mundos novos sem a aprovação da sociedade secreta. Félix também revela que existe um mundo chamado Utopia, que governa todos os outros mundos. É o único mundo para o qual pessoas de outros mundos não podem viajar. Enquanto isso, vendo Kiryu ocupado com outras pessoas, Ana fica chateada e sai silenciosamente da festa. No entanto,
Ela é sequestrada pelo capanga de Rena e é deixada em outro mundo para garantir que ela nunca mais encontre Kiryu. Kiryu, por outro lado, começa a procurar Ana na festa e, após não conseguir localizá-la, volta para a torre. Lá, um membro do comitê o surpreende e secretamente atribui a ele a tarefa de abrir uma porta para a utopia onde ninguém pode entrar. Ela afirma que a utopia é o mundo real e todos os outros mundos são cópias dele. Na utopia, não há ódio, intolerância ou doença. Lá, as pessoas vivem felizes e em paz. O membro do comitê quer que Kiryu descubra o segredo do sucesso do mundo real para que outros mundos possam aprender com eles. Kiryu aceita a missão, mas ainda está preocupado com Ana. No dia seguinte, ele procura a casa de Ana no mapa e fica a 15 km da torre. Ele sabe ir tão longe da torre vai matá-lo, mas não se importa, desde que encontre seu amor. Como era de se esperar, sua condição piora conforme ele se aproxima da casa dela, mas para evitar a morte, ele come a neve. Ele finalmente chega à casa dela, mas fica desapontado quando não a encontra lá. Por fim, ele retorna à torre onde percebe que a entrada para outro novo mundo foi aberta. Este parece um gulag distópico com civis pobres. Lá, todos trabalham para uma fábrica que pertence a uma mulher que se revela ser a alfândega mundial. Quando ela descobre que Kiryu é um funcionário da alfândega de outro mundo, ela pede que ele faça um discurso para motivar seus funcionários. Kiryu concorda e no meio da multidão, ele percebe Ana que parece fraca. Acontece que o capanga de Rena abandonou Ana neste mundo. Sabendo que o funcionário da alfândega nunca deixaria Ana ir embora, Kiryu habilmente aglomera com seus próprios funcionários e começa a fugir com Ana. Eles são perseguidos, mas eventualmente conseguem correr de volta para o farol. Um pouco depois, Kotia chega ao farol e é revelado que ele é membro de uma sociedade secreta. Essa também é a razão pela qual ele não perdeu a memória quando todos os outros no mundo de Kiryu o esqueceram. Chateado com Kiryu por trazer Ana de outro mundo, Kotia reduz o limite de caminhada de Kiryu para apenas 50 metros da torre. Depois que Kotia vai embora, a saúde de Ana piora, então ele a leva para o mundo dos sonhos. Ana começa a se recuperar, mas depois dos 50 metros, a saúde de Kiryu piora rapidamente. Quando ele quase morre, Ana puxa o medalhão do pescoço de Kiryu que Hana havia dado a ele quando ele chegou. Os dois então voltam para a torre e no dia seguinte, a porta para outro mundo se abre. Desta vez é um mundo utópico que é lindo, tecnologicamente avançado e sem falhas. Kiryu conhece o oficial da alfândega do mundo, que diz a ele que este mundo é o original e está 10 anos atrasado em relação aos outros mundos. Esses mundos foram criados para que as pessoas deste mundo pudessem prever o que poderia acontecer no futuro e evitar que o por cento aconteça se apenas que se alheia. O mundo utópico aprende ativamente com os erros do outro mundo. Se a guerra estourar em outro mundo, este mundo evita todas as coisas que causaram a guerra. A mesma coisa acontece se uma doença irrompe ou um apocalipse ocorre em outros mundos. Da mesma forma, se uma nova invenção for feita no mundo paralelo, este mundo copiará instantaneamente essa tecnologia. Chocado com a revelação, Kiryu decide voltar para a torre, mas o oficial se recusa a deixá-lo voltar vivo agora que conhece o segredo do mundo utópico. Muitas entidades da utopia tentam matá-lo, mas de alguma forma ele consegue voltar para a torre. Lá, Rena o confronta e é revelado que ela novamente enviou Ana para outro mundo. Isso enfurece Kiryu e ele ataca Rena. Uma longa luta se inicia que termina quando Kiryu a mata. Conforme ela morre, o mundo de Kiryu começa a desmoronar. Com a morte dela, as memórias das pessoas voltam e a mãe de Kiryu o contata e pede que ele volte para casa. Kotia então aparece e informa a ele que a torre foi quebrada para que eles não possam viajar para outro mundo. Kiryu busca a ajuda de Kotia para encontrar um portal alternativo, e depois que os dois saem, um corpo de bombeiros apaga o incêndio nas ruínas da torre. Consequentemente, Rena sobrevive e o filme termina, sugerindo uma sequência.